Muito bem, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, ou preste atenção nesse texto de Gênesis capítulo 16. Vamos para Gênesis capítulo 16, e eu quero conversar com você hoje a respeito de uma história que não é tão conhecida do Antigo Testamento, mas que traz para nós uma lição bem importante, principalmente nesses períodos de crise que a gente tem passado, né? Muitas vezes a gente olha para situações críticas, para situações de crise, para situações ruins da vida da gente, e a gente só fica lamentando, e tem um pessimismo muito grande. Se a gente olhar para noticiários na televisão, se a gente ficar olhando para os jornais, buscando as notícias na internet, parece que é cada vez mais desesperador. Parece que a gente está entrando numa situação cada vez pior. Mas, irmãos, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo está voltando e que a palavra de Deus nos ensina que cada vez mais o mundo ia ficar pior, o mundo ia entrar no pecado de cabeça. E a gente não tem que se espantar com isso. E essas crises, essas situações difíceis, estão previstas na palavra de Deus. O que a gente tem que fazer é colocar a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor, nas mãos do Senhor e deixar com que Ele nos livre dessa crise, mas tendo a atitude certa, tendo a atitude que Deus quer que a gente tenha. Nesse texto aqui de Gênesis capítulo 16, a gente vê alguém entrando numa crise, e essa pessoa é Agar. Você lembra quem era Agar? Lembra lá da história de Abrão, de Sara? Abrão depois teve Isaac, Jacó, os patriarcas, né? É o início realmente da nação escolhida por Deus de Israel. Deus escolheu Abraão para a partir dele criar Israel, e a bênção através de Israel, do Messias, de Jesus, para todas as famílias da terra, prometida em Gênesis capítulo 12. A gente chega aqui no livro de Gênesis, no capítulo 16, numa situação um tanto quanto inusitada. Abraão, apesar de ter recebido a promessa de que iria ter um filho, e esse filho ia ser, a descendência dele ia ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, ele já estava chegando numa idade bem avançada. Você vai ver, ele já estava aqui por volta de mais de 80 anos de idade, e o filho não estava vindo. A promessa de Deus não estava se cumprindo para ele. Imagina você esperar por uma promessa de Deus por, 40, 50, 60 anos. E você vê essa promessa de Deus não chegando. Será que Deus tinha se esquecido de Abraão? E aí a gente vê eles tentando resolver esse problema e fazendo a situação entrar numa crise maior. Sara, a esposa de Abraão, tentando ajudar Deus a cumprir a sua promessa, pede para que ele tenha um filho com Agar, da qual nós vamos, que vai ser a nossa personagem principal hoje da mensagem, pede para que Agar tenha um filho com ele. Ela era sua escrava, sua serva, como a gente vê aqui, e o filho da serva, da escrava de Sara, ia ser como se fosse o seu próprio filho. Então, ela tenta dar uma ajudinha para Deus, e a gente vê que essa tentativa de ajudar Deus a fazer as coisas acaba numa crise maior ainda, tá bom? Vamos ler esse texto de Gênesis capítulo 16? Você pode me acompanhar na tela? Humberto está colocando para a gente ali, e aí a gente vai ver o que aconteceu e a história como se sucedeu, tá bom? Preste atenção. Versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido,
foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuirdes. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença do Senhor. Tendo-a achado, olha quem? O anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto. Você lembra quem era o anjo do Senhor no Antigo Testamento? O próprio Deus encarnado. Nós cremos que todas essas aparições do anjo do Senhor, note que até está em letra maiúscula aqui no texto, fala de Jesus. O próprio Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo aqui para Agar. Tá, vamos continuar a história. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos a tua compreensão sobre o que aconteceu aqui e sobre aquilo que, registrando isso na tua palavra, o que o Senhor quer nos ensinar a respeito. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para qualquer crise que aconteça na vida da gente e a seguir o exemplo de Agar, seguir o exemplo do que ela fez, para que as nossas crises também sejam superadas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, falando a respeito de crises e de situações difíceis, a gente está passando por uma crise mundial, né? Durante esse período da pandemia que nós estamos tendo aqui nesse ano de 2020, a partir de março de 2020, essa crise que tem pegado a gente de uma maneira sem precedentes, né? Na história, tem atingido o mundo inteiro, tem trazido para nós muitas crises, tem trazido uma situação de insegurança, de medo, de faltas, tanto físicas, de presença de um com os outros, como também muitas vezes faltas financeiras, de trabalho, de várias coisas que podem acontecer. Mas muitas vezes a gente está olhando para essa situação de crise e a gente olha que isso é uma fichinha comparado com muitas outras crises que a gente pode ter na vida da gente. Muitos de vocês e muitos de nós passamos por crises que são até maiores do que essa situação, pelo menos no que diz respeito às nossas vidas, às nossas famílias. Muitos têm perdido parentes, têm perdido até pessoas por causa dessa pandemia. E muitos de nós não têm nem sentido isso muito de perto. Muitos não têm parentes com essa doença, mas têm crises de outras naturezas. Tem crises que se abatem para a gente em várias situações, tanto em casa, no trabalho ou em qualquer situação da vida da gente. E o que essas crises nos fazem olhar para a nossa própria vida e ver que nós estamos colocando, que nós temos a nossa dependência nas mãos de Deus.
O que fazer, pergunto, para que esse momento de crise passe e as coisas comecem a dar certo de novo? Como é que a gente pode fazer, passando por uma situação horrível, a gente conseguir superar aquilo e voltar ao normal? É isso que esse texto nos ajuda agora a aprender. Agar passou por uma situação aqui muito ruim, horrível mesmo, a ponto dela fugir, desesperada, sair correndo para o deserto. E você sabe que deserto é um lugar onde as pessoas que vão para lá, elas acabam morrendo se não saem de lá, porque lá não tem nada. Ela no deserto, Deus a encontrou. Ela estava tão desesperada que ela saiu fugindo da presença da sua senhora. Mas a gente vê, lendo o capítulo todo, que essa crise foi superada. Tanto é que, como você sabe, as promessas de Deus foram feitas na vida de Ismael. E Ismael, enquanto que Isaac foi o pai da nação dos judeus, Ismael foi o pai de que nação? Dos árabes. Exatamente, aquele povo que hoje em dia tem mais problemas com os judeus, são os inimigos dos judeus. Então, Ismael também recebeu a promessa do Senhor e a crise foi superada. O que é importante para nós, o que a gente pode aprender, é que a gente também pode superar as crises que a gente tem na vida da gente se a gente aplicar aquilo que Deus ensinou aqui para Agar e que ela colocou em prática, tá bom? Então, o que eu quero que você me ajude agora, olhando para esse texto, e eu quero chamar a sua atenção, é para aquelas atitudes que Agar teve, que Deus orienta então Agar a ter, para que, tomando as mesmas atitudes, a gente também possa superar as crises, seja ela que crise for, que se abata na frente da gente. Tá pronto? Vamos lá, então, ver algumas atitudes que Deus ensina que Agar teve que ter para que a gente possa, então, também aprender e superar as nossas crises, tá bom? A primeira coisa que a gente vê aqui está no versículo 6. No versículo 6 diz assim: Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. E o que Sarai fez com a serva dela? Humilhou-a. E então ela fugiu da presença do Senhor, tá? Aí o versículo 7 fala que o anjo do Senhor a achou junto àquela fonte. Versículo 8, e disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Sarai tinha humilhado Agar na presença dos outros. Agar estava completamente humilhada. Então a primeira atitude que a gente tem que ter, e que Agar então aqui fala para Deus, é reconhecer a sua situação. Reconhecer a sua debilidade. Reconhecer que você não tem condição de fazer nada diante da situação que se apresenta diante de você. Ou que, muitas vezes, a crise está fora do seu controle. O que acontece com a gente, muitas vezes, é que a gente não reconhece quando a gente está precisando da orientação de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. A gente quer resolver tudo sozinho. Agar aqui, ela estava humilhada em consequência do quê? Você lembra por que ela foi humilhada? Não porque ela engravidou. Ela foi humilhada porque ela desprezou a sua senhora. Ela se achou agora mais importante, talvez ela tinha na cabeça dela: o meu Senhor vai me dar mais importância, quem sabe ele me coloque eu como sua esposa e tire essa aqui do lugar, eu vou ocupar o lugar dela. Já pensou uma escrava ocupando o lugar da senhora e a senhora virando escrava dela? O que ela podia fazer? A humilhação dela foi em consequência do próprio pecado, do próprio orgulho dela aqui, que a gente vê estabelecido no versículo 4. E a gente vê que isso é um pecado grave diante do Senhor. Em Provérbios, a palavra de Deus nos ensina que a soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. E o que aconteceu? Agar foi humilhada a ponto de a sua vida ficar arruinada e ela teve que fugir. O que acontece muitas vezes com a gente, em vez da gente consertar as coisas e arrumar o pecado,
muitas vezes o que a gente faz é como a Agar fez, é fugir da situação. Gente, fugir da situação nunca vai ajudar nada. A maioria das crises acontecem na vida da gente quando a gente não conserta, não arruma os erros que a gente tem, que a gente faz. Você lembra de Judas Iscariotes? Quando ele sentiu o remorso, em vez dele pedir perdão, o que ele fez? Fugiu, foi se enforcar. Isso não ajuda em nada. Fugir da situação, correr para o lado ou não reconhecer o que está acontecendo na sua vida, não vai ajudar você a resolver o problema. A fuga, ela só adia a punição, só adia o problema, só joga a poeira para baixo do tapete. A gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é reconhecer a situação em que a gente está. Não adianta nada você ver um problema acontecendo se você não for lá e não resolver o problema. É como uma vez eu estava num acampamento e uma criança deixou com que o brinquedo dela caísse dentro da fogueira. E eu vi o menininho desesperado, pegando um pauzinho e tentando tirar o brinquedinho de dentro da fogueira, de dentro do fogo. E ele realmente conseguiu e trouxe o brinquedo para cá e tirou ele da fogueira, mas o brinquedo já estava pegando fogo. Ele ficou chorando, olhando para o brinquedo, em vez de apagar o fogo do brinquedo. O brinquedo acabou queimando todo e ele perdeu o brinquedo. Então não adianta nada a gente ficar olhando para a situação ou tentar simplesmente buscar subterfúgios para ela. A gente tem que reconhecer a situação em que a gente está. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia. E a gente vê isso várias vezes, vários ensinamentos como esse nas Escrituras. Quer ver? Vem comigo para o Salmo 32. Salmo 32, versículos de 1 a 5. Eu gostaria que você lesse comigo. Salmo 32, versículos de 1 a 5. O Humberto vai colocar aí para você, para facilitar a sua vida. Dá uma olhada no que diz esses versículos de Salmo 32. O salmista, falando do recebimento do perdão, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora note o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, o que a gente tem que fazer é confessar diante de Deus a nossa situação. Não adianta você querer achar que você é autossuficiente e tentar consertar as coisas sozinho. Tem muitas coisas que você pode fazer, mas a grande maioria das coisas, principalmente numa situação de crise de verdade, são coisas externas que somente Deus pode controlar. Então, identifique a sua posição, identifique a sua situação, reconheça a sua debilidade e deixe com que Deus trabalhe na sua vida naquilo que você não pode mexer. Assim você vai conseguir resolver o problema. Agar, voltando aqui para o nosso texto de Gênesis capítulo 16, ela chegou diante do Senhor e confessou a sua situação. Eu fugi mesmo da minha senhora. Eu estou numa situação aqui no deserto que eu não tenho mais o que fazer. E aí vem a instrução de Deus para ela. Uma instrução que ele nos dá direto. Nos versículos de 7 até o versículo 12, você vê, é o anjo do Senhor falando para ela. O anjo do Senhor chega para ela e dá todas as orientações que ela tinha que fazer. E ela então obedece ao Senhor de acordo com aquilo que ela ouviu. Então, o segundo passo, se a gente tem que, em primeiro lugar,
para sair da crise é reconhecer a posição que a gente está, reconhecer a nossa debilidade. A segunda coisa é ouvir o que Deus tem a nos dizer. No caso de Agar, ela não tinha a Bíblia na mão, né? Ela não tinha a palavra de Deus que ela pudesse pegar e ler. O anjo do Senhor apareceu para ela. O próprio Senhor Jesus veio e falou com ela diretamente. No nosso caso, a gente tem. A gente tem a palavra de Deus o tempo todo para nos orientar, para nos trazer à luz aquilo que a gente tem que fazer. E olha, Deus sempre tem uma orientação para a gente no momento da nossa dificuldade. Deus sempre vai nos ensinar alguma coisa. A gente perde, você perde, se você não está ligado na palavra de Deus. Sabe aquela coisa que a gente bate na tecla do seu TSD? O seu tempo a sós com Deus, quando você abre a palavra dele e recebe dele as instruções todos os dias diante do Senhor, onde você derrama diante dele a sua alma, pedindo, louvando, pedindo orientação dele sobre as coisas, é ali que a gente muitas vezes perde quando a gente não faz. Infeliz o Filho de Deus que perde tempo sem olhar para a palavra de Deus e receber dela a instrução. Deus está sempre pronto para nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Olha o que diz esse versículo do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Muitos de vocês até têm esses versículos decorados. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Note o que a palavra de Deus diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, note para o quê? Para o ensino. A palavra de Deus muitas vezes nos ensina no que fazer. Às vezes a gente nem passou ainda por aquela crise, por aquela situação, mas você já olhou o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo, e quando você se deparar com aquela coisa, você vai saber como agir. A palavra de Deus é útil para o ensino. Ela também é útil para, note lá, a repreensão. O que significa repreensão? Repreensão a gente precisa quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Alguém vem para nós e nos repreende. Você já pegou a palavra de Deus virando para você e apontando o seu erro? Ah, é isso aqui que a palavra de Deus está nos ensinando. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor me mostrou onde eu estava errado. Ele nos repreende. Mas a palavra de Deus não só nos repreende e nos deixa na bronca. Ela nos corrige também. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ela ensina, se você está fazendo alguma coisa de errado, como voltar a fazer aquilo que é certo. Ela ensina você a fazer aquela substituição que o apóstolo Paulo ensina para a gente em Efésios capítulo 4, de despir-se do velho homem com os seus feitos ruins, do engano da concupiscência, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e verdade. A palavra de Deus nos ensina a tirar essas coisas erradas e substituí-las pelas coisas certas. Se você está com a palavra de Deus na sua mente, você vai ter essa instrução, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Manter você na linha. Continuar a mostrar para você aquilo que é certo, que é justo, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor Jesus certa vez virou para os fariseus e falou: vocês sabem por que vocês erram? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus vem através das Escrituras. Deus nos enche do seu poder quando nós estamos completamente sábios diante dele, fazendo aquilo que ele nos ensina a fazer. Você tem esse poder do Senhor? Você está recebendo do Senhor a instrução que ele lhe dá? Agar fez isso. Olha, ela precisava fazer duas coisas. Primeiro, ela tinha que se humilhar. Nota que no versículo 9, o anjo do Senhor vira para ela e fala assim: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. A ideia aqui é que ela tinha que consertar aquilo que ela fez de errado. Reconhecer de verdade o seu erro. Lembra de 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. A palavra de Deus, ela é clara. Quando você confessa o seu pecado e abandona, Deus traz para você a misericórdia que ele tem. Lá em Tiago também nos ensina que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros. O Senhor Jesus fala, se você pecou contra alguém, se você traz a sua oferta diante do altar e você se lembra que você pecou contra alguém, deixa a sua oferta lá e vai consertar primeiro aquilo que você fez, depois você volta e oferece a sua oferta. É aí que Deus quer a gente, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados e buscando essa correção. Lá, até no último livro da Bíblia, em Apocalipse, a palavra de Deus nos ensina, falando para uma das igrejas, e uma das igrejas que estava até bem diante dele, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A ideia é que a gente olhe para aquilo que a gente fez de errado e volte atrás, através de ouvir a palavra do Senhor. Reconheça o que você está fazendo de errado, reconheça a sua posição e ouça o que a palavra de Deus tem a lhe dizer, para que você possa consertar aquilo que está de errado na sua vida. E confia nisso. Confie naquilo que a palavra de Deus te ensina. É interessante que o Senhor aqui, o anjo do Senhor, faz uma série de promessas para Agar. Promessas que, para um filho de escrava, ainda uma escrava que estava sendo rejeitada, ia ser difícil de se cumprir. Mas você nota que ela superou a crise voltando para Abraão, e a gente sabe que todas as promessas que o anjo do Senhor fez com respeito a Ismael se cumpriram. Você notou aqui, a partir do versículo 10, que ele fala que a descendência dele seria numerosa e que jamais seria contada. No versículo 11, fala que ela iria dar à luz a Ismael, e no versículo 12 fala que ele seria como um jumento selvagem na terra e ia habitar fronteiro a seus irmãos. Quer dizer, tudo isso se cumpriu, porque Agar confiou no Senhor. Ela podia muito bem ter ouvido a instrução de Deus, que era uma coisa difícil para ela fazer, de voltar e se humilhar diante da sua senhora. Sabe-se lá, a palavra de Deus não diz aqui que tipo de punição Sarai aplicou para ela. Provavelmente deve ter dado alguma punição para ela. Ela se submeteu a tudo isso. Não foi fácil para ela, mas ela confiou na promessa do Senhor. Algumas pessoas dizem que essa é a parte mais difícil, confiar de verdade na promessa do Senhor. Vem comigo para o Salmo 126. O Salmo 126 nos ensina fatos muito importantes. Note o que diz esse versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu vou dizer uma coisa para você, principalmente na questão de crise, né? Às vezes não vai ser uma coisa tão fácil, nem tão simples, você consertar uma situação de crise. Talvez até vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir bens, vai exigir dinheiro, eu não sei. Vai exigir que você se submeta a coisas que talvez você não está afim de se submeter, ou conserte aquilo que você fez de errado e que às vezes dá trabalho para consertar. Mas o que eu quero te dizer é assim: se você realmente fizer isso, as bênçãos de Deus vão estar sobre você. Note que ele está falando de lágrima para semear, mas de júbilo para ceifar, para colher os frutos do trabalho que você vai ter superando essa crise. Gente, não tem coisa melhor do que andar na presença de Deus. Às vezes não vai ser a coisa mais simples nem a mais fácil, mas Ele vai estar com a gente, nos ajudando a superar todas as dificuldades. Ele vai estar com a gente, nos ajudando a encarar todos os problemas de frente e a lidar com a situação com verdade, e com o poder dele, Ele vai nos ajudar a superar qualquer crise que Ele permitir na vida da gente. Você acredita nisso? Não, cuidado com a sua resposta, tá? Porque se você diz que você acredita,
Na hora da crise, você tem que colocar em prática. Você tem que enfrentar a situação. Não só seja um ouvinte da palavra de Deus, Tiago nos ensina, mas seja um praticante da palavra de Deus, tá bom? Não adianta nada você saber e achar bonito tudo isso que eu estou te dizendo, se isso não for realidade na sua vida, tá bom? Então, antes de mais nada, para você superar a crise, você tem que se situar, tá bom? Tem que reconhecer sua posição de debilidade. Em segundo lugar, dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz para você. E por último, terminando aqui as atitudes da Agar, daquilo que ela queria fazer, era reagir de acordo com aquilo que Deus orientava para ela. Como eu disse para você, você tem duas opções quando você recebe uma instrução de Deus. Fazer aquilo que Deus está falando ou não. Ou fazer a sua vontade, ou fazer aquilo que você acha que é o melhor, ou que o seu colega de trabalho que não conhece Deus te fala, ou sei lá, o que todo mundo aí no mundo está dizendo. Às vezes é contrário àquilo que Deus coloca, mas se você reagir de acordo com o que a palavra de Deus te ensina, você vai fazer aquilo que você vai ter o sucesso que você precisa ter. No versículo 13 diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Bered. O que Agar fez aqui é, em primeiro lugar, reconhecer a presença de Deus. Ela reconheceu que Deus estava ali com ela o tempo todo. Tanto é que ela fala, né? Tu és Deus que vê. Então, o que aconteceu? Ela reconheceu que Deus estava com ela diante daquela crise. Sabe, Deus não tinha ficado ali com Abraão e com Sara no lugar onde eles estavam acampados, no lugar onde ele morava. Ele estava com ela também ali no deserto. Ele estava com ela no lugar onde ela foi. Gente, Deus não está com a gente só quando a gente está na igreja. Deus não está com a gente só quando a gente está bem. Ele está com a gente em todo lugar. E não só ele está, ele controla tudo que está acontecendo com você. Ela olha para aquele lugar e fala: tu és Deus que vê. E é interessante também que ele fala: olhei eu para esse lugar, para aquele que me vê, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Quer dizer, ela está vendo que ela também estava olhando para Deus. Não só Deus estava nesse lugar, mas ela também estava olhando para o Senhor. Ela também estava olhando para Deus. Gente, não tire os seus olhos, principalmente nos momentos de crise, não tire os seus olhos de Deus. Não tire os seus olhos para ver onde Deus está, porque Deus está com você o tempo todo. Ela fez aquilo que ela reconheceu a presença de Deus na sua vida. E olha só que interessante, ela ergueu um memorial da sua decisão. Ela olha para aquele poço que estava ali perto de onde ela estava, e você sabe que poços eram coisas raras no deserto, e chama aquele poço de Beer Lahai Roi. Tá, sabe o que significa isso? Eu fui pesquisar para saber o que significa, porque aqui na Bíblia não está colocando. Significa, Beer Lahai Roi significa poço daquele que vive e me vê. Olha só que interessante. Ela, toda vez que ela passava por aquele poço, ela lembrava daquela situação. E eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Erigir memoriais na sua vida. Aconteceu isso comigo. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Você reconhece isso aqui? Isso aqui é um caramujo. Tá limpinho, viu? Ele tá bem desinfetado. Eu peguei ele, desinfetei ele, coloquei álcool, passei um monte de coisa, limpei ele bonitinho. E eu deixo ele, se você
prestar atenção nas aulas da escola dominical, quando a gente grava lá no Estúdio 1, que é a minha sala, você pode até prestar atenção que ele está lá na minha escrivaninha. Sabe por que eu deixo esse caramujo lá? Porque para mim ele é um memorial. Eu tive um tempo no mês de fevereiro com o Senhor. Um tempo em que eu fiquei 2 dias separado, fui para um lugar bem no meio do mato e fiquei lá por 2 dias conversando com Deus, deixando Ele me ensinar aquilo que Ele queria que eu visse. E teve uma hora que eu perdi meus óculos. Eu tive que entrar no mato mesmo para procurar os meus óculos. Deus deu ele de volta para mim depois. Mas no meio do mato eu achei esse caramujo. Ele já estava sequinho, já estava até com limo em cima. Não tinha bichinho dentro não, viu? Não precisa ficar com nojo, não tem problema, viu? Mas eu peguei esse caramujo para ser o meu memorial. Eu deixo ele na minha estante, no lugar onde eu vou estudar, no lugar onde eu vou buscar o Senhor. E toda vez que eu olho para esse caramujo, eu lembro das resoluções que eu tomei com Deus. Eu lembro do quanto Ele falou para mim naqueles dias. E o quanto eu preciso servi-lo. Eu lembro das promessas que eu fiz para Ele. Eu lembro da minha atitude de submissão diante do Senhor toda vez que eu olho para esse caramujo. Ele me faz lembrar daquela situação. Então, eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida e que você recebe a instrução do Senhor e você resolve fazer uma promessa diante de Deus, resolve tomar uma atitude diante de Deus, então faça um memorial para você. Não precisa ir no meio do mato e achar um caramujo, tá bom? Mas quem sabe você pode fazer alguma coisa, sabe? Até um papel e colocar na geladeira, ou colocar dentro da sua carteira, na sua gaveta, sabe? Faz um desenho de alguma coisa que Deus mostra para você, ou mesmo pega uma coisa daquele lugar como eu fiz, e faz daquilo um memorial para você. Para que todas as vezes que você passar por ali, você lembre da resolução que você tomou diante do Senhor. Agar, todas as vezes que ia buscar água naquele poço, ela lembrava da promessa que o Senhor fez para ela. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala mais nada a respeito dela. Que ela viveu uma vida de lembranças daquele que é o seu Senhor. E todas as promessas de Deus foram cumpridas na vida de Sarai. Sarai, então, obedece o Senhor, volta para sua senhora, volta para Abraão, versículo 15 nos fala disso. Tem o seu filho, e o filho dele se torna o grande Ismael. Irmãos, eu tenho certeza que Deus não está deixando a gente passar por essa crise de uma maneira, por acaso. Só porque Ele não tinha mais nada que fazer, vou colocar uma crise na vida dessas pessoas. Não, Ele tem um propósito definido para isso. E para cada crise que aconteça na sua vida, Deus tem um propósito definido. Por isso, aprenda, como Agar aqui, a reconhecer a sua posição. Aprenda a ouvir a palavra de Deus e a agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ensina. E assim você vai realmente receber de Deus a mesma solução que Agar teve. Você vai conseguir superar as suas crises. Você vai conseguir ter a bênção do Senhor. Você vai conseguir ter a paz do Senhor dentro do seu coração. Vamos orar? Buscar o Senhor? Talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Talvez alguma crise que você tenha esteja passando está tão forte no seu coração que você nem está ligando tanto para essa pandemia. Mas lembra que o Senhor está com você. Ele não te deixa nem no meio do deserto. Ele está com você e controla tudo o que está acontecendo na sua vida. Por isso, confie no Senhor. Reconheça a sua posição. Ouça o que a palavra de Deus lhe ensina. E obedeça para que você possa sair dessa crise de acordo com a vontade do Senhor o mais rápido possível. Que o Senhor possa guardar a gente e possa nos dar realmente a sua vontade na nossa vida. Senhor,
Eu não sei exatamente por qual crise esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está me ouvindo está passando nesse momento. Mas eu te peço que a tua mão poderosa, que a tua presença consoladora, carinhosa, possa mostrar para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, a solução através da tua palavra e como o Senhor está com ela na sua crise. Que as crises sejam superadas, Senhor Deus, e que quando enfrentarmos as próximas, que saibamos como fazer, honrando o Senhor de maneira que a superação venha e que cada obstáculo da nossa vida seja vencido através do poder que o Senhor nos dá. Obrigado, porque a gente pode pedir essas coisas para o Senhor, sabendo que o Senhor tem toda a vontade de nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.